Boa tarde, pessoal. E aí, estão curtindo a semana? Eu tô adorando. E seguindo nosso cronograma agora, temos uma atividade super bacana. É o mini curso Alimentação com Insetos. Nele, nós contamos com a presença da Ana Paula Jadesoglu, é pesquisadora nessa área de alimentação com insetos, e a Andréa Boanova, que é especialista em vigilância sanitária. Eu espero que todo mundo goste do mini curso, tenha um ótimo momento. Muito obrigada. E agora eu passo a palavra para a Andréa. Pronto? Agora Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, obrigada. Ótimo. Então, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui nesse evento. 34ª Semanenge, né? É um evento que eu desconhecia, mas acredito que tenha muito sucesso, porque 34 eventos, né? Então, são 34 anos, né? Acredito eu. Mas, enfim, a proposta era para falar sobre insetos na alimentação humana, do ponto de vista da vigilância sanitária de alimentos, e depois nós vamos complementar do ponto de vista da gastronomia e dessa nova culinária aí que está surgindo. Eu deixo aqui para vocês, logo nesse primeiro slide, meus endereços das redes sociais, que se vocês quiserem participar e compartilhar, eu agradeço. E também contribuir com informações, a gente traz bastante lives interessantes, né? E se vocês quiserem também participar, é só me contactar, tá bom? Bom, vamos falando de insetos na vida do animal. A gente sabe que desde pequenos, filhotes, especialmente os gatos, eles gostam muito de brincar com insetos. É uma forma de estimular deles simularem a vida que eles teriam se estivessem na natureza, se não fossem domesticados, né? Então, é um costume bastante comum. Os animais, mesmo aqueles domesticados, eles gostam muito de brincar com insetos. Porém, além da questão desse instinto, né, de caçador, existem insetos que não fazem mal, não possuem ferrão, não possuem venenos, mas tem alguns que já trazem alguns problemas no caso do animal ou brincar ou ingerir aqueles insetos, né? Então, os animais, eles já estão tão adaptados, já mudou tanto o organismo deles com a evolução, que eles são mais frágeis hoje em dia a determinadas substâncias que existem nesses insetos. Eu vou passar agora um videozinho de uma interação de um gato com um inseto que é bastante interessante para vocês verem a forma como ele brinca com o inseto. Me parece que vocês não estão ouvindo o som, mas é mais a imagem mesmo. Às vezes é só questão de brincar mesmo, não é nem questão de querer comer o inseto nem nada, é mais interagir mesmo, né? A gente vê isso muito com barata, né? André, desculpa te interromper de novo, mas você pode colocar em tela cheia, por favor? Em tela cheia? Sim. Aí, Sim. isso, muito obrigada. E aí tem um outro aspecto nessa questão dos animais, que são as doenças transmitidas por esses insetos. Então, às vezes, o contato do animal com mosquitos, né, eles transmitem determinadas doenças, especialmente nos animais bastante conhecida a girofilariose, que é uma doença que acomete o sistema circulatório e o coração, e a leishmaniose também, que dá problemas cutâneos, enfim, são doenças bastante graves para os animais e são também, algumas dessas doenças também são zoonoses. Outro aspecto importante de citar dessa interação do animal com o inseto são os acidentes, né, que podem ser desde uma simples coceira, né, o animal tem um processo alérgico, né, processos inflamatórios e às vezes até o choque anafilático. O processo alérgico é tão intenso que o animal pode entrar em choque anafilático, inclusive em óbito
por cardiotoxicidade do veneno desses insetos. Aí vocês veem a foto, né? Então, os animais apresentam. É bem comum, assim, na clínica, o animal chegar com o rosto assim inchado, com a cara inchada, normalmente é picada de abelha. Esse animal aqui, ele foi acometido por um enxame de abelhas, né? Então, você vê essas reações assim, às vezes reações alérgicas distantes do ponto onde foi inoculado o veneno ou a toxina, né, do animal, aqui também é bastante comum a gente ver, porque eles vão com a boca, né, e é onde eles sofrem a picada do inseto. Vocês veem, por exemplo, na internet hoje em dia, essa interação é tão importante para esses animais, que muitos desenvolvedores fizeram brinquedos, jogos para gatos, né? Então, vocês vão ter lá jogos de caçar baratinha, jogos de caçar gatos, eu mesmo já caçar peixinhos, né? Vocês veem vários vídeos aí, as pessoas colocando peixinho para o gatinho passar a pata, né? O meu mesmo interage bem com essas brincadeiras que o pessoal está colocando na internet. Então, é uma forma de você também entreter o seu animal. Tem gente que sai, deixa o animal em casa, mas deixa o brinquedinho lá rodando para entreter o animal. A importância de insetos, principalmente, está muito focada na alimentação dos pássaros. Então, vocês veem que muitos desses animais são alimentados, né, com insetos que são preparados especificamente para serem entregues aos animais. Então, são insetos ou são larvas que são cultivadas, né, em locais com bastante controle sanitário para evitar que essas larvas levem alguma doença para esses animais. E na natureza também, né, faz parte da alimentação os animais, os insetos que estão soltos também. Existe já hoje em dia dietas que são desenvolvidas para pássaros, que são dietas industrializadas. Então, você tem mix de sementes, ele é pobre em nutrientes, mas é bastante utilizado. Você tem alimentos que são extrusados, são preparados junto com as sementes, né, ou junto com os pallets que são próprios para pássaros, frutas frescas, né, com petisco, e insetos, né? Então, muitos criadores, né, eles usam insetos, e essa área como fala, de criação de insetos destinado para alimentação animal é uma área bastante interessante e costuma ter um retorno financeiro interessante também, porque os animais são de alto custo, aves de grande custo, então as pessoas que criam têm interesse em oferecer a melhor dieta para esse animal. Entre os pássaros, né, a diferença da dieta varia muito de acordo com a espécie, claro, né, eles diferem no corpo, no tamanho do bico, várias características que eles têm próprias, né, de cada ave. E também de acordo com o bico. Então, os canários, eles são mais granívoros, né, se alimentam mais de grãos e insetos, os sabiás têm inseto como base da sua alimentação, e os tucanos, eles se alimentam tanto de frutas, sementes e filhotes de outras árvores também, né, além dos insetos, eles são omnívoros. Então, os insetos sendo inseridos na dieta dos pássaros, principalmente os pássaros confinados, é importante como uma forma de enriquecimento do ambiente que ele está confinado. Então, muitas vezes não é a base da alimentação dele, mas ele pode ser um enriquecimento tanto na dieta quanto na interação daquele animal dentro daquele ambiente confinado. Então, o inseto serve como estímulo, né? No caso de servir como estímulo, é interessante que se sirva aos insetos vivos, e isso faz com que ele possa capacitá-lo, né? Incitar o seu instinto de caça, dependendo da espécie também. Os insetos, eles não podem ser coletados diretamente da natureza, né? Eles têm que ser
adquiridos, os insetos que eu digo que são fornecidos para essas aves, principalmente de grande custo, né? Eles são coletados diretamente na natureza, não são coletados diretamente na natureza, porque eles podem carregar alguns riscos biológicos, colocando ou em perigo a vida e a saúde da ave. Então, se recomenda que, se for comprar insetos para servir aos animais, que se compre em lojas especializadas, já existem algumas aqui no Brasil, tem criadouros com essa finalidade. E os insetos mais recomendados são os insetos desidratados, né? Eles possuem o mesmo valor nutricional do inseto que não é desidratado, né? O inseto vivo, e é mais seguro do ponto de vista microbiológico. Então, vocês veem aqui, tem várias rações que são constituídas até de mistura de insetos, né? Então, é muito comum ter uma mistura de tenébrio, de besouro, de formiga, então fazem uma ração, e essa ração pode ser ministrada aos pássaros. A Ana Paula, que vem depois de mim, ela tem algumas espécimes para mostrar para vocês aí qual é a diferença entre um e outro, vocês vão aprender depois com a Ana Paula. A coisa já está tão assim adiantada que as empresas já têm um desenvolvimento de uma rotulagem própria para essas rações, colocando quais são os microelementos que tem, todas as orientações, né, inclusive serviços de inspeção. Então, é uma área que já existe, na área animal já existe uma regulamentação e uma organização para essa atividade. Os insetos na criação, animal também foram utilizados também como vários experimentos, cada vez mais como fonte alternativa até da soja, por exemplo, né? Então, não é só com a intenção de ser introduzida na alimentação humana, na alimentação animal já acontece isso há muito tempo. Então, foram feitos experimentos com aquela larva de mosca soldado preta, a BSFL, né, que é o nome em inglês, Black Soldier Fly Larvae, rica em proteínas, e essa larva, e essa farinha dessa larva é uma excelente fonte de proteína para essas aves, além de energia e aminoácidos também. Ela conseguiu, num experimento com frangos de corte, ao invés de ser alimentados com soja, a dieta foi enriquecida com a farinha da BSFL, ela aumentou o peso das aves e a ingestão diária da ração, devido ao aumento da palatabilidade dessa ração. Elas se desenvolveram mais rápido, elas preferiram aquela ração que tinha a farinha da mosca de soldado, e o filé de peito obtido depois do abate, ele tinha um sabor um pouco mais intenso do que as outras rações, né, das outras aves alimentadas só com soja. Do ponto de vista comercial, foi interessante porque o músculo ele teve um pH mais estável no peito, isso favorece a manutenção também para comercialização, e os ovos eram mais uniformes, com a gema mais escura e a casca mais resistente. Então, são qualidades que melhoram a comercialização desses alimentos do ponto de vista econômico, é muito interessante. Falando agora sobre inseto na alimentação humana, então, se vocês entrarem na internet, vocês têm vários exemplos, né, de gastronomia e de costumes, não é de hoje, já é muito antiga essa prática. No Brasil, nós temos essa prática também, especialmente o pessoal do interior, que tem costume de comer a tanajura, né? Nós sabemos de larva de coco, o exército em treinamento utiliza, né, a ingestão de larva do coco. Enfim, tem vários exemplos por aí que já existe aqui no Brasil. Mas a gente vai ter que fazer algumas considerações do ponto de vista da legislação sanitária de alimentos aqui no Brasil. Aqui nós temos propostas já de culinária, né? Então, chefes famosos aqui em São Paulo, alguns já têm pratos, né,
elaborados com insetos. O próprio Alex Atala usa as larvas e fala sobre insetos na sua gastronomia. Tem pratos onde ele utiliza esse inseto ou a larva. Eu mesma fui um dia numa pizzaria que estava inaugurando esse sabor de pizza de rúcula com parmesão e tanajura. Então, a tanajura, ela tem uma fase alada, né? E quando ela perde essas asas, elas ficam fáceis de serem capturadas e o que é ingerido da tanajura normalmente é o abdômen, né? Eu confesso que eu não gostei, eu achei que não faria falta nenhuma se não tivesse essa tanajura lá, não gostei, sinceramente não gostei. Aqui tem um filminho para falar sobre essa questão cultural do consumo de tanajura. Essa cidade aí, perto de Guaratinguetá, eles fazem, Guaratinguetá, existem festas naquela região ali, festas anuais de captura das tanajuras, né? É o momento que elas perdem as asas e ficam no solo, e é o momento que o pessoal se reúne para capturar e depois fazer os preparos culinários. Eu vou passar o filme um pouquinho. Não é uma captura muito tranquila, você pode ver que o pessoal se debate, né? Se protege para evitar que entre dentro da bota, porque ela ferroa, né? Eles chamam de içá. Eles estão coletando nesses sacos plásticos, nas garrafas, depois cada um leva para sua casa para o preparo. Farofa de içá. Olha só. Vocês imaginem, né? As pessoas se machucam, né? Porque elas acabam ferroando, mas eles se reúnem, depois tem que tirar a parte do abdômen, né? Separar para depois consumir. Mas é um costume, é bastante comum. A minha irmã mora em Guaratinguetá, ela disse que ela fica impressionada de ver como o pessoal cultua essa captura de içá. Entrando agora na questão do alimento propriamente dito, do ponto de vista da vigilância sanitária, insetos em alimentos sempre foi visto como algo ruim, né? Como algo em desacordo com a legislação vigente, algo que causa asco, que causa nojo e que muitas vezes demonstra falta de higiene no local de manipulação. Né? Então, vocês veem várias notícias que circulam aí na internet, inclusive quando eu procurei insetos de alimento e indenização, porque muitas vezes essas situações geram ações judiciais e indenizações por parte dos estabelecimentos que tenham essa ocorrência, esse tipo de ocorrência. Então, aqui, por exemplo, foi divulgado, né, no Habib's a presença de um besouro dentro da esfirra de escarola do Habib's. Quando eu entrei na vigilância sanitária, o próprio lanche do McDonald's, eles tinham um fornecedor que não era muito adequado em ponto de vista de controle desse tipo de contaminação, e várias vezes a gente atendeu denúncia da presença de tesourinha na salada do McDonald's. Então, com o tempo, eles evoluíram com um fornecedor
bastante criterioso, a gente não recebeu mais esse tipo de denúncia, mas a presença de insetos em alimentos é bastante comum, especialmente quando você tem produtos vegetais, né, e também locais onde não se tenha controle de o acesso de vetores. Aqui foi um fato que também circulou na internet, a mãe comprou num clube bastante famoso aqui em São Paulo, comprou uma porção de feijão, porque o filho gostava do feijão daquele clube, ela levou o feijão, e quando ela chegou em casa, ela se deparou com essa baratinha aqui, que é a Blatella germânica. Então, nós temos normalmente no ambiente da cozinha, a infestação por essa barata aqui, ela é bastante comum, a que a gente chama de alemãzinha. Ela tem hábitos mais higiênicos que a outra barata e é de difícil controle. Uma vez que ela entra no ambiente, é difícil controlar, porque ela se esconde em frestas, ela se esconde em conduítes, ela se esconde atrás de equipamentos. Ela é bastante difícil o controle dessa baratinha aqui. E essa, que é a periplaneta americana, que é barata de esgoto, ela também às vezes é encontrada em cozinha e é indício de total falta de higiene, ou esgoto aberto, ou proximidade de locais onde tenham resíduos, enfim. Essa é um indicativo bastante grave quando detectada essa barata em ambientes de produção de alimentos. Nós temos pela vigilância sanitária coleta, né, de produtos que são levados para fazer análise, então, no laboratório de microbiologia ou de microscopia, é possível você identificar fragmentos de inseto. Aqui, então, você tem uma perna de barata, e aqui você tem vários fragmentos de insetos moídos, né? É bem interessante que você consegue ver isso muito bem, principalmente em produtos farináceos, né? Por que você tem esse tipo de contaminação? Porque é impossível você conseguir remover todo e qualquer resíduo de insetos, porque a matéria-prima da farinha, por exemplo, ela vem do campo. Então, todos esses produtos que vêm do campo, dificilmente você consegue eliminar toda a contaminação por insetos. Por isso eu digo, a gente come todo dia um pouquinho de inseto. A legislação sanitária, ela considera a presença de insetos como uma contaminação física, mas ela também pode ser uma contaminação biológica, porque já se sabe que baratas, moscas, formigas, todos aqueles insetos que circulam em ambientes hospitalares, em ambientes de cozinha, eles podem carrear em suas patas, no seu corpo, várias bactérias, várias fungos, então, salmonella, escherichia coli, staphylococcus aureus, aspergillus, cândida. Então, a presença de insetos no ambiente de produção de alimentos é um risco, porque há possibilidade de contaminação, sim. Uma contaminação cruzada é possível através do animal transitando em cima dos alimentos. Tem um outro aspecto importante da presença de insetos em alimentos, que é um aspecto positivo, que é quando ele é utilizado até como corante. Então, nós temos a cochonilha, e da cochonilha se extrai o vermelho carmim, que é um corante muito utilizado na indústria de alimentos. E é corante natural e muito utilizado em extrato de tomate, em salsicha, em vários produtos. A Ana vai falar um pouquinho sobre isso também. Em função dessas questões da contaminação dos alimentos por sujidades, né, surgiu em 2014 um regulamento da Anvisa criando tolerância para essas sujeiras. Por quê? Porque a indústria não estava conseguindo seguir os limites que já estavam impostos naquela ocasião. Então, essa resolução 14 de 2014, ela dispõe sobre matérias estranhas, macroscópicas e microscópicas em alimentos e bebidas e os seus limites de tolerância, ou seja,
é possível que tenha dentro de limites que são determinados. Então, esses limites, eles foram definidos pela vigilância sanitária. Então, por exemplo, 25 fragmentos de inseto para cada 100 gramas em geleias de frutas é considerado regular. 60 fragmentos de inseto para cada 25 gramas de café torrado e moído é considerado adequado, né? Ou regular ou dentro da norma. Então, assim, imagine que todo dia, se a gente tomar café, há a possibilidade de estar ingerindo todos esses fragmentos, né? Então, existem muitas denúncias que a gente recebe direto de qualidade de ketchup, de molho de tomate, pela presença de fragmento de pelos de roedor, por exemplo, né? Fragmentos de pelos de insetos em chás é bastante comum, e outras tantas contaminações que existem mesmo que as empresas tomem todos os cuidados no processo produtivo. Então, eles estabelecem esses limites, eles são considerados seguros do ponto de vista de saúde. Essas condições, normalmente, essa presença deles está diretamente relacionada com condições inadequadas de produção. E esses limites referem-se aos fragmentos microscópicos que podem estar presentes no processo de produção, mas que não podem ser totalmente eliminados, mesmo adotando as boas práticas. É por isso que se tolera esses insetos nos alimentos. Em São Paulo, nós temos uma portaria específica, que é a 2619 de 2011. Se vocês que pensam em atuar ou atuam na área de vigilância sanitária de alimentos não conhecem essa portaria, eu convido vocês a conhecer. Ela realmente só tem validade para o município de São Paulo, mas ela pode ser aplicada, né, ou ser, como legislação comparada, utilizada em qualquer parte do país e até no exterior. Ela é quase um manual, é bem de fácil entendimento e muito completa do ponto de vista de abordar todas as irregularidades possíveis dentro da vigilância sanitária de alimentos. Então, ela define animais sinantrópicos como aqueles que se adaptaram a viver junto ao homem a despeito da vontade desses, então é como acontece com a mosca, as formigas, as baratas, enfim. E ela estabelece que tem que ter programas de controle de vetores de pragas urbanas, com medidas preventivas e medidas corretivas. As medidas preventivas vão ser sempre de bloqueio de acesso, né? Então, você colocar telas, colocar proteção nas portas, vedar aberturas. E se você, mesmo assim, não conseguir eliminar completamente esses vetores, aí você, então, passa para as medidas corretivas, que são baseadas na utilização de inseticidas, o processo de desinsetização. Então, todas essas instalações, aqui em São Paulo, existem os POPs, né, para controle de pragas, que são obrigatórios até na legislação federal, e são verificados pela vigilância sanitária se eles estão sendo respeitados. Isso não significa que todo estabelecimento tem que ser desinsetizado, tá? Gente, é desinsetização, não é dedetização, desinsetização. Todo estabelecimento tem que ter controles, medidas corretivas. Se com a medida corretiva ele conseguir eliminar a infestação, não há necessidade das medidas, das medidas preventivas, não há necessidade das medidas corretivas, justamente para evitar o uso indiscriminado de produtos químicos. Eu tenho uma observação para fazer, o conteúdo é mais ou menos esse, não tem muita coisa para falar, porque a Ana Paula vai dar continuidade a isso. Mas o que eu queria dizer é a respeito da situação atual hoje, né? Então, hoje, aqui em São Paulo, no Brasil, não existe nenhuma legislação que autorize o uso de insetos na alimentação. Os chefes que fazem isso, fazem em restaurantes, eles estão sujeitos à vigilância sanitária, à fiscalização, eles podem sim ser autuados, podem sim ser interditados. Se a pessoa consome um inseto ou um prato à base de inseto dentro desses estabelecimentos e sofre algum processo alérgico ou passa mal por alguma
uma condição que pode nem ser exatamente pelo consumo do alimento, se isso evoluir para uma ação judicial, o estabelecimento vai ter um trabalho enorme para se defender, e dificilmente vai conseguir se defender, porque não tem nada que ampare essa prática, tá? Então, a prática que tem cultural das pessoas coletarem esses insetos e ingerirem, normalmente é feito no ambiente residencial, eles não estão praticando, né, não estão fazendo esses preparos para oferecer a terceiros, eles estão consumindo lá no ambiente familiar. Então, se eles não estão consumindo, não estão comercializando para terceiros, eles fogem da esfera de proteção da vigilância sanitária. Então, hoje, a situação é proibido a comercialização de insetos no alimento ou a utilização desses insetos na alimentação. Existe, sim, como a gente já falou, já mostrou, mas é irregular e está sujeito a multa, interdição e todas as providências que a vigilância sanitária pode tomar no caso de uma denúncia pontual, tá bom? Era isso que eu tinha para falar. Agradeço muito a oportunidade, me coloco à disposição para responder as questões que vierem também, e um sucesso aí, sucesso para vocês nessa jornada aí da Semanente, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigada, Andréia. O pessoal aqui no chat adorou, achou muito interessante. Eu também adorei essa parte. Muito obrigada pela participação. Partindo agora para a segunda parte do mini curso, com a Ana Paula, que é a parte gastronômica. Nós vamos começar com um vídeo de introdução e depois eu passo a palavra para a Ana. O que você vai comer daqui a 5 ou 10 anos? O mar vai estar para peixe ou comeremos peixe de criação? Seremos veganos? Compraremos carne de laboratório para o churrasco na laje? Sentaremos à mesa? Teremos cozinhas ou os aplicativos de entregas dominarão o negócio da alimentação no lar? Seremos fast ou slow food? Estamos vivendo um momento de incertezas, mudanças e fechamentos de ciclo. A luta pela biodiversidade do planeta e pelo ser humano vivendo nele impera e nos leva a pesquisas e buscas que implicam na aceitação de novos significados. Insetos no prato, que até ontem nos assombraram, estão neste novo cardápio. Educação e sociabilidade se modificam em dias, horas, minutos. Cozinha de transição. O movimento que nos tira do lugar passivo e confortável e nos empurra de volta à condição de desbravadores. As questões estão abertas a um futuro que será definido com a ajuda de todos, sendo a gastronomia uma das ferramentas mais importantes desta jornada. Questões que surgiam como enredo de filmes de ficção hoje permeiam nosso dia a dia. Crises climáticas, lixo, plástico, pesticidas, produtos transgênicos, fim das abelhas, desmatamento, indiferença para com o bem-estar dos animais, comida ultraprocessada. As novas gerações recusam o que as anteriores aceitaram sem hesitar. Querem racionalidade e ação, mas temperadas com as referências de amor, prazer e história que as gerações passadas puderam viver. Para onde vamos? O que comeremos? Como 10 bilhões de pessoas se alimentarão em 2050? A gastronomia e a tecnologia podem guiar as culturas alimentares para um lugar onde a nutrição, a alegria, a inclusão e a sobrevivência das espécies estejam numa mesma dimensão. Venha ajudar a encontrar caminhos e respostas. Não temos tempo a perder. Cozinha de transição. Novos significados para um planeta em mutação.